Atenção a todos, Samir Chaldi está trabalhando. Nessa última semana tivemos diversas novidades falando a respeito do Brasileirão da Série B e da presença do Campeonato Brasileiro nos jogos de videogames. Vamos entender a importância dessas novidades? Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos bem-vindos ao Imparcial Futebol Clube. Meu nome é Bernardo. Muito obrigado por ter clicado no vídeo. Peço que você deixe sua inscrição, seu like, seu comentário e que você compartilhe esse vídeo para os seus grupos de WhatsApp e Telegram. E vamos falar de Samir Chaldi trabalhando. Porque na última semana nós tivemos algumas novidades anunciadas. E eu queria falar de cada novidade. Eu achei as novidades bem interessantes. Vamos começar com a Série B. E a partir desse ano teremos uma mudança no formato de acesso para a Série A. Antes, os clubes, 4 clubes da Série B se classificavam para a Série A, no caso os 4 primeiros. Agora você vai ter 2 clubes se classificando diretamente para a Série A e outros 4 clubes disputando um playoff para poder decidir o vencedor desses 2 playoffs vão se classificar para a Série A. As disputas vão ser entre o 3º lugar e o 6º lugar e entre o 4º lugar e o 5º lugar. Esses jogos vão ser ida e volta e serão disputados na semana do dia 20. Serão disputados no dia 21 e no dia 28 de novembro, no final da temporada da Série B. O que eu achei? Eu acho que é uma situação meio complicada. Por quê? Porque quando você coloca um playoff num jogo, numa disputa de pontos corridos, principalmente disputando acesso, você coloca aqui uma situação que é o seguinte. Você pode matar uma boa campanha ou você pode coroar uma campanha mediana em 180 minutos. E eu acho que isso faz parte do futebol. Assim como a gente vê, por exemplo, mata-mata, querendo ou não é algo injusto. É algo que não mostra como que foi uma campanha. Pontos corridos pode ser algo mais justo? Pode. Mas essas injustiças, elas fazem parte do futebol. Então, eu acredito que tem esse ponto de que não vai ficar tão justo assim. Você pode controlar as rodadas finais para você garantir ali pelo menos um 5º lugar. E aí nos playoffs você tenta jogar alguma coisa. E aí em 180 minutos você pode ser classificado para a Série A ou não. Algumas pessoas disseram que esses jogos eles acabam sendo bem atrativos porque são jogos que estão disputando alguma coisa. Então quando você está disputando alguma coisa, esse jogo acaba sendo mais atrativo. Eu acho que não sei. Não acho que seja essa atratividade toda. É claro que jogos disputados são sempre legais de assistir. Apesar de que alguns jogos disputados, você vai ter um jogo muito estudado, 2 times que vão se respeitar um pouco, você vai ter um confronto que você não vai ter tanto risco, você não vai ver os times arriscando. E eu queria pegar de exemplo, aplicando a última rodada, a esse novo formato, ao último Campeonato Brasileiro que teve. Considerando isso, os playoffs seriam Chapecoense e Goiás e Remo e Criciúma. Eu acho que com esses jogos televisionados ou pelo YouTube, eles poderiam atrair um certo público, só que essa atração depende muito de como que foi a história do jogo. Porque não é simplesmente, Remo e Criciúma vai ser atrativo? Não sei. Provavelmente para torcedores do Norte, isso possa ser extremamente atrativo. Porque você vai ter a chance de um time do Norte disputar um Campeonato Brasileiro da Série A depois de 30 anos. Mas eu não sei se isso seria tão atrativo para outros tipos de torcedor. E aí, talvez para um torcedor que
tenha mais apreço pelo futebol brasileiro, possa ser mais atrativo. Mas aí eu te faço a seguinte pergunta, e isso foi algo que um amigo meu me trouxe. Imagina você, num sábado, eu não sei quando que vai ser dia 21 e dia 28 de novembro, mas suponhamos que vai ser num sábado, às 6 horas da tarde. E vai estar passando Goiás e Chapecoense. Cara, você vai assistir? Eu acho que a maioria das pessoas vai dizer que não, ou que vai dizer, se estiver passando e eu não estiver fazendo nada, eu vou assistir. Mas eu não acho que seja algo extremamente atrativo. Eu acho que se foi positivo ou não da CBF fazer, cabe ao tempo dizer. E cabe a gente analisar situações, porque a maioria das ligas europeias tem playoffs. Então você tem, por exemplo, o campeonato inglês tendo playoffs, você tem o campeonato espanhol tendo playoffs, você tem o campeonato alemão tendo playoffs. Claro que são dois playoffs diferentes, né? Você vai ter um playoff da disputa do rebaixado mais bem colocado contra o que está disputando acesso mais mal colocado. E aí você vai colocar essa disputa. Eu acho que isso seria mais atrativo, porque aí você coloca uma responsabilidade no 17º colocado de uma esperança que ele poderia ter contra um quarto colocado que não fez um campeonato tão bom, mas e ele vai ser punido, né, com esse jogo extra. Então eu acho que poderia ser positivo essa questão nesse estilo, sabe? Então vamos ver o que vai acontecer. E além disso, saiu hoje. Isso foi engraçado porque eu escrevi o roteiro hoje. E aí eu ia gravar esse vídeo mais cedo. Só que assim que eu ia gravar o vídeo, saiu a notícia de que a CBF vai arcar com diversos custos dos times da Série B. E esses custos, né, é um auxílio que eles vão fazer. Esses custos, eles falam da questão de logística, e aí fala transporte, fala de alimentação, fala de hospedagem, arbitragem, que são as taxas de árbitro, né, que sempre são pagas, e os exames antidoping. E para os clubes entrarem nesse auxílio, é necessário eles estarem em dia com as responsabilidades fiscais e com as boas práticas financeiras, além de uma transparência. Ou seja, esse clube precisa estar dentro do fair play financeiro. E eu acho que todos nós concordamos que isso aqui é um acerto astronômico. Porque acaba ajudando os clubes que têm pouco faturamento a se organizarem. E acaba dando mais possibilidade desses clubes chegarem até a Série A. Porque se você for analisar uma logística de um campeonato que abrange 4 das 5 regiões, porque a gente tem que analisar que a região norte, infelizmente, não está na Série B, e que são locais de proporções continentais, a gente está falando, por exemplo, de uma vez jogando em Recife e de outra indo jogar em Caxias, no Rio Grande do Sul, você tem que ter um condicionamento para os times que estão chegando, principalmente os times da Série C, que são times que, querendo ou não, têm muito menos faturamento do que times de Série B. Então você precisa ter esse controle para que você não tenha times de Série C que sobem e descem, e de você ter um controle para times que ainda estão na Série B tenham a possibilidade de jogar uma Série A, e que não fique os times de Série A batendo e voltando. Então você tem uma condição desses times terem mais lucros, deles ficarem no saldo positivo, porque, galera, a gente tá falando de um dia um jogo no Mato Grosso, outro dia um jogo em Alagoas, outro dia um jogo em São Paulo. Isso é uma loucura. Então, eu acho que é um acerto muito positivo. Dependendo da forma de que for feita, pode ser que dê tudo errado, mas eu acredito que, pelo que eu pesquisei, eu acho que é um baita acerto da CBF. E vamos ver o que vai acontecer. Falando agora da Série A, a segunda novidade é que foi assinado um contrato de licença para o uso de imagens do Campeonato Brasileiro no eFootball, no antigo PES. Esse contrato vai trazer o nome oficial, a imagem, o troféu, além do direito de imagem de 40 times da Série A e da Série B, pelo que eu pesquisei. Vale destacar que a Konami ainda precisa fazer um contrato com cada jogador de cada time para ter todos os jogadores licenciados. Eu achei positivo? Claro, é positivo, porque você vai ter visibilidade do seu campeonato
em outros lugares do mundo. É claro que é positivo você ter um contrato da Konami. Só que a Konami já não é mais a mesma Konami do PES, que a gente ia, comprava, que não sei o que. Agora o eFootball. Sabe? Não sei se seria a melhor coisa. Só que o que eu acho mais positivo disso tudo, e aí é que a novidade que eu fiquei muito feliz, é que esse contrato, ele não é um contrato de exclusividade. É um contrato de licença. Ou seja, a CBF, o Brasileirão, os times do Brasileirão, ainda podem ter um contrato de licença com a EA, que é a dona do EA FC, que ninguém chama de EA FC, todo mundo chama de FIFA, e eu vou chamar de FIFA. Então, falando de FIFA, foi anunciado que o Botafogo e o Bahia estarão presentes no FIFA Mobile. Cara, que isso, que cinema, cara. Essa licença, ela marca 10 anos, o fim de 10 anos sem jogadores do Brasileirão no jogo da EA. E, cara, eu fiquei tão feliz quando eu ouvi isso. Porque eu fui uma criança criada com FIFA e PES. E sendo uma criança criada com FIFA e PES, eu joguei o FIFA 14, que foi o último FIFA que tinha o Brasileirão completo. E, cara, o que eu jogava era Fla-Flu. Eu só jogava Fla-Flu. PS. Garoto de 10 anos de idade. E, mano, eu só jogava Flamengo contra Fluminense. Então, eu fui muito marcado por conta desse FIFA 14. Quando eu descobri que no FIFA 16 teve uma atualização de jogadores licenciados, eu fiquei extremamente feliz. E aí você tem um limbo de 10 anos sem jogadores do Brasileirão, você perde uma geração. Uma geração que não teve contato em fazer um modo carreira com o seu time do coração, sabe? Inclusive, cara, a gente tem a Libertadores. Imagina você, torcedor do Bahia. Do Bahia não, pô. Mas o torcedor, sei lá, do Remo, sabe? Você vai, tem o seu time do Remo ali no jogo, e você faz um modo carreira com o Remo disputando a Libertadores. Cara, imagina que maneiro que deve ser. E é claro que você tem patch hoje, você tem aí o FIFA Mania, você tem o FIFA Friends, você tem uma galera. Só que, por exemplo, eu não tenho um PC bom. A placa de vídeo do meu PC é muito antiga. Então, ela não suporta nem o FIFA 16. Fora que é um trampo absurdo pra conseguir colocar esses patches. E as outras pessoas que não têm acesso a essas coisas. Eu tô falando gente que tem só Xbox One, tem um PS4, que não consegue colocar esses patches e tudo mais. Essas pessoas, elas não tinham acesso a esse tipo de coisa. E eu fui uma dessas pessoas. Então você ter, finalmente, nem que seja 2 times, cara, e nem que seja o FIFA Mobile, você ter acesso a times brasileiros no maior jogo de futebol que nós temos, é um ponto positivo muito grande. E é uma fagulha de esperança que nós temos. E o que eu falo pra vocês, é claro que eu sou só uma gota. Eu sou um nada, eu sou um Zé Ninguém no meio desse mar de YouTube. O que eu falo pra vocês é, incentivem os seus times a entrarem no jogo. Se Botafogo e Bahia receberam um contrato, eu tenho certeza que outros times também receberam um contrato. Então incentivem os seus times a assinarem esse contrato. É claro que talvez o contrato não seja positivo e a vida é feita de negócios, mas isso é uma visibilidade muito positiva. Você vai ver aí nego usando a cartinha do Everton Ribeiro, do Luciano Juba, do Ramos, Ramos não, né? Ramos, eu sei lá qual é o nome do cara do zagueiro do Bahia. Mas enfim, você vai ter jogadores do Botafogo, você vai ter lá o Bastos, você vai ter lá o Léo Link, você vai ter esses jogadores, você vai ter o Cuiabano já não vai ter mais, eu fico triste, porque eu gosto do lateral direito Cuiabano, que agora tá no Vasco. Mas Vasco, pelo amor de Deus, assina esse contrato. Flamengo, assina esse contrato, eu quero jogar contra os meus amigos, usando meu Flamengo, quero poder fazer gol
gol neles usando o Alan. Eu quero fazer um gol de fora da área com o Alan, pô, no FIFA. Sabe? Eu quero fazer um modo carreira com o Flamengo e usando de base os times da América do Sul. Claro que só tem a Argentina de time da América do Sul, mas quem sabe essa abertura para os times brasileiros, quem sabe aí num futuro distante a gente possa ter times da Colômbia, times do Chile, que nem a gente já teve, cara. FIFA 16, 17 tinha time do Chile, da Colômbia, tinha time do Brasil. Eu acho que teve uma época que teve time do Paraguai. Então isso pode ser uma abertura para um mercado sul-americano que é um mercado bom, não é um mercado ruim não, cara. Brasileiro gosta de FIFA. Brasileiro gosta de PES, porque ele quer jogar o seu joguinho ali em paz. Sabe, de boa. E quem sabe no futuro a gente tem uma série B pra gente poder desenvolver um modo carreira mais bem desenvolvido, mais bacana. Mas enfim, isso são fagulhas de esperança, sabe? Isso pode até ser meio ilusório. Mas eu confio que vai dar certo. E você, o que você acha? Você acha que fez certo? Você acha que fez errado? Você acha que o Brasileirão ele vai entrar no FIFA daqui a uns tempos? O que você acha? Vamos comentar. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like, deixe sua inscrição, deixe seu comentário. E é isso, pessoal. Uma boa semana pra vocês e fiquem com Deus.